Olá, olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos, são precisamente 19 horas em ponto, não é? Numa terça-feira lindíssima, com muito sol, e esta é a nossa hora marcada para o nosso encontro, claro. E portanto, hoje nós temos aqui um grande tema e nós vamos falar sobre como é que funciona aqui o nosso GPT imobiliário premium. Portanto, eu quero começar hoje com uma grande pergunta simples. Quantas tarefas é que vocês fazem todos os dias que poderiam ser, de facto, automatizadas com a ajuda, claro, da nossa querida ferramenta de inteligência artificial? Digam-me lá aí, por favor. Antes de isso, quero saber, já sabem, de onde é que nos estão a ver, pode ser? E também, claro, se houver aqui alguém de outros países, podem dizer, claro que sim, está bem? Digam-me lá aí, vou aqui ao chat. Podem dizer tu o chat privado e também público, está bem? Sintam-se à vontade, está bem? Vou aqui começar. Agora aqui Lisboa, Coimbra, Algarve, Grande Algarve, Leiria, em peso, Coimbra, Braga, Aveiro, Moita, Funchal, bem-vindos! Bem-vindos, bem-vindos! Vão entrando. Portanto, hoje a nossa questão é quantas tarefas vocês podem fazer todos os dias que poderiam ser delegadas a um funcionário robô. Portanto, hoje o tema é baseado na nossa plataforma do GPT Imobiliário Premium. Portanto, hoje abrimos uma nova turma e, portanto, demos início à sessão das boas-vindas de manhã. Portanto, foi maravilhoso, casa cheia e ainda bem. E o que é que nós podemos fazer com esta plataforma do GPT Imobiliário Premium? Responder a mensagens automaticamente, criar textos muito mais elaborados e persuasivos para os nossos imóveis, preparar as nossas publicações, delegar para fazer os follow-ups automáticos, qualificar aqueles compradores, responder a determinadas objeções do nosso público, portanto, organizar as nossas ideias, criar aqueles e-mails automáticos, poupar também a nível das chamadas. Portanto, tudo isto faz parte do dia a dia de um consultor imobiliário, certo? Sim, diga-me lá aqui no chat. Nós estamos em direto para o nosso canal do YouTube, página do LinkedIn e também para o nosso Facebook, está bem? Já sabem que também eu gosto muito daquele caderninho aí manual sobre as plataformas digitais, está bem? São sessões muito, muito importantes e que podem ir anotando no vosso caderninho que faz sempre toda a diferença, está bem? Portanto, tudo isto faz parte do vosso dia a dia como consultor, certo? É, não é? Portanto, a verdade é que muitas destas tarefas continuam de facto a ser ainda manuais, não é? Uma a uma, sem sistema, sem um apoio e sem tipo de nenhuma consistência, não é? E portanto é exatamente aqui que entra o GPT Imobiliário Premium. Portanto, este é um programa, não é criado para complicar nada disso, foi criado para simplificar. E não foi criado para encher de tecnologia, não, de maneira nenhuma. Também porque todos os dias saem ferramentas de IAs novas e novas aplicações, portanto, são ferramentas, sim, mas não é encher conteúdo a nível destas plataformas, está bem? Portanto, ele foi criado para ajudar a aplicar a inteligência artificial no próprio dia-a-dia real do consultor imobiliário e, claro, no nosso mercado imobiliário. E, portanto, com os vossos imóveis e os vossos clientes e também a obtenção dos vossos objetivos delineados, está bem? Portanto, aqui, qual é que é o grande problema do consultor imobiliário moderno? Que é aquilo que nós batalhamos aqui sempre com grande insistência. Qual é que é? Diga-me lá no chat. Qual é que é o problema do nosso consultor imobiliário hoje em dia? Hum? Stress. Pois é, pois é. É o stress, ou seja, todos vocês vivem em grande pressão, certo? E é pressão porquê? Captar imóveis, responder àquelas mensagens de compradores, se tem que criar conteúdos para a nossa visualização, não é? Também aparecer nas plataformas digitais, tem que acompanhar proprietários constantemente,
têm que fazer aquelas visitas, têm que negociar, têm que estudar o mercado, têm que responder no WhatsApp, no Instagram, Facebook, TikTok, enfim, entre outras plataformas digitais e, claro, o e-mail ainda a manter tudo isto organizado, certo? E, portanto, muitas das vezes o que é que acontece? Ao final do dia, fica com aquela sensação que trabalhei imenso, mas não avancei nada daquilo que realmente tinha planeado, certo? É isto que acontece, não é? Portanto, muito acontece porque muitos consultores estão presos ainda àquele modo tradicional, muita parte operacional, e portanto tudo isso acaba por ficar em vão as outras tarefas que nós podíamos delegar. Portanto, fazer tudo manualmente, começar sempre do zero, responder sempre sem nenhum modelo, sem nenhuma orientação, publicarem sem qualquer tipo de estratégia, fazerem aqueles follow-ups quando realmente se lembram, qualificarem aqueles clientes que só depois se aperceberam que, epá, aquela visita, né, ficou em vão ou esqueceram-se, pronto. E é aqui que entra realmente aquela mudança, ok? O consultor moderno do futuro, não é? Implementa a inteligência artificial e os sistemas de automação e não trabalha por mais horas e ficar ainda mais cansado do que aquilo que estava, não é? Portanto, aqui é que vocês criam aqueles sistemas que são eficientes para a vossa área de mercado. E é aqui que vocês devem usar essas tais ferramentas. E o que é que transforma aquelas tarefas repetitivas naqueles processos mais inteligentes para vos libertar de tempo, ok? E, portanto, daí é que foi criado o programa do GPT Imobiliário Premium, que é um programa prático para ensinar consultores imobiliários a usar as ferramentas de ChatGPT e outras ferramentas de IA no próprio dia a dia, para se libertarem de cargas administrativas, automatizarem processos, etc. Ok? Portanto, mas atenção, isto não é um curso para brincar com prontos, ok? Como eu costumo dizer, isto é efetivamente um programa para implementar, ok? E aqui nós usamos sempre muito o ChatGPT como uma central de trabalho, tá bem? É um espaço onde o consultor imobiliário pode criar efetivamente as suas descrições para os imóveis, mensagens para as leads, fazer scripts de chamadas, respostas para determinadas objeções, conteúdos para as plataformas digitais, aqueles e-mails, aqueles follow-ups também, aquelas perguntas mais de qualificação, aqueles planos de ação, estudos de mercado completamente simplificados e que sejam fáceis de leitura tanto para o consultor, tanto para o proprietário e até mesmo umas estruturas para automações. Okay? O objetivo é simples, é deixar de começar tudo do zero. Okay? Termos uma estrutura, um plano, para nós podermos alinhar tudo isso e implementar. Ok, malta? Sim? Até aqui? Deste lado aqui, vocês não veem aqui o meu ecrã, mas eu estou-vos a ver todos. Está bem? Tudo ok? Ok? Portanto, aqui é onde vocês ganham mais velocidade para responderem melhor ao vosso cliente, para acompanharem melhor e também para criarem mais oportunidades. Está bem? Portanto, vamos aqui a imaginar o seguinte cenário. Imaginem que vocês têm um determinado apartamento T3 na Grande Lisboa, ok? Para promover. O consultor tradicional, o que é que ele pensava, o que é que ele alinhava? Olha, tenho esta descrição para criar, mas agora não tenho tempo. Fica para depois. E a descrição vai ficar mais tarde, para mais tarde, mais tarde, mais tarde, ok? Ou então escrevem algo muito básico, como eu já vi em muitas plataformas de mercado imobiliário, conhecidos todos nós, que eu não vou dizer, em que, olha, apartamento T3, com sala, cozinha, 3 quartos e boa localização. E está feito. Não, malta, não é assim, certo? Portanto, isto informa que não é para vender. A mensagem que é, isto é só para disparar, só porque sim e está feito. Depois logo a plataforma faz o resto. Não, não funciona desta forma, ok? Agora imaginem o cenário de ter o ChatGPT a funcionar, com um pedido bem feito, ok? Tudo isto funciona com uma estrutura de um pronto bem elaborado, bem estruturado, com uma técnica por trás, em que eu consigo algo descrever toda esta magia do meu imóvel, ok? Por exemplo, cria uma descrição imobiliária premium para um apartamento T3 na zona de Lisboa, na zona X,
direcionada para famílias e para investidores. Destaca-se ainda a localização XYZ, aproximado de transportes, comércio, serviços, a luminosidade, conforto, potencial para valorização, etc. Portanto, nós usamos isto como um tom elegante, claro e bastante apelativo. Ou seja, terminam com uma chamada para o agendamento daquela visita, ou seja, o tal CTA, ok? Call to Action. Com isto, o consultor já não fica bloqueado. Porquê? Porque ele recebe toda esta primeira visão, ajusta a sua própria linguagem, ele adapta aos detalhes reais do próprio imóvel. Portanto, em poucos minutos, digamos assim, ou segundos, tem completamente uma descrição muito mais profissional e ferramentas práticas para levar com ele sobre esta estrutura para esta angariação. Ok? O ChatGPT, sim, para criar estas tais descrições. Temos a aplicação do Canva, sim, mas para transformar aquela descrição em determinados posts digitais ou flyers, ok? O Google Drive para, por exemplo, guardar aqueles tais modelos na própria descrição e através do CRM Business, dentro do Business, WhatsApp, para enviar aquelas descrições e criar funis de leads dentro dessa plataforma para clientes compradores já qualificados ou até mesmo interessados. Portanto, aqui o que é que nós temos? É que a IA não vai de maneira nenhuma substituir o conhecimento do consultor, a IA vai transformar esse conhecimento numa comunicação muito mais rápida e muito mais profissional, o que é completamente diferente, não vai substituir. Estou sempre constantemente a dizer isto, certo? Não. Quem me já conhece e quem já me acompanha sabe perfeitamente que eu digo sempre a IA não vai substituir o consultor imobiliário, está bem? Agora, vamos sempre a uma situação em que todos os consultores conhecem, que é uma pessoa manda uma mensagem, como por exemplo, olá, ainda está disponível? E o consultor responde, olha, sim, está disponível, quer marcar já a visita? E muitas das vezes o que é que acontece? Marcar a visita sem perceber se aquela pessoa tem ou não capacidade financeira ou se tem realmente aquele interesse real ou até mesmo aquele perfil para avançar para o respectivo imóvel. Qual é que é aqui o resultado? É que muitas das visitas são desnecessárias e aquele tempo perdido, não é? É completamente desnecessário. Aqueles clientes pouco preparados, e isso acaba por quê? Por criar uma frustração no consultor imobiliário, porque efetivamente tem um imóvel, tem um bom imóvel, mas não está preparado para aquele tipo de cliente. Ou seja, com o ChatGPT nós conseguimos, de alguma forma, criar um guião de qualificação simples, criar isso para um funil de leads e automaticamente nós conseguimos interagir as várias plataformas, ok? E isto, por exemplo, pode ser uma sequência de 6 perguntas para qualificação aquele comprador interessado naquele apartamento T3 ou até mesmo para agendamento automático daquela lead, daquele comprador para o respectivo imóvel, ok? Tudo isto pode ser via digital ou até mesmo via presencial, também. Com estas perguntas estratégicas e profissionais, é óbvio que levamos sempre a parte da nossa simpatia e da parte da naturalidade para transmitir essa informação. Tudo depende da maneira como nós escrevemos. E a maneira como nós escrevemos faz a magia total. Ok? Nós pensamos que sim, nós estamos a escrever bem. Na realidade não estamos. Nós estamos a delegar a uma função de um prompt bem construído para dentro de uma aplicação em que, ao fim e ao cabo, nós queremos transmitir e ele próprio estrutura todo esse mecanismo para chegar a construir estes puzzles todos, ok? Não é só da nossa cabeça, mas é de todas as ferramentas que ele consegue transformar e executar automaticamente. Ok? Sim, até aqui? Ok. Com tudo isto, o que é que nós podemos criar? Perguntas chaves, como por exemplo, olha, está à procura deste imóvel para uma habitação própria e permanente ou para investimento? Já tem financiamento aprovado ou ainda está numa fase de simulação? Ok? Perguntas de sequência, perguntas de qualificação, funis diferentes, ok? Qual é que é o intervalo do orçamento em que se sente mais confortável? Estas perguntas, malta, não é nós querermos saber mais, mas nós temos que saber algumas questões que são fundamentais para a nossa base de negócio, ok? Por exemplo, tem alguma zona prioritária ou está aberta a algumas alternativas semelhantes? Perguntar.
Pretende comprar nos últimos 30, 60, 90 dias? Malta, temos que fazer isto. Prefere começar com uma visita virtual ou avançar diretamente para a visita presencial? Malta, temos que perguntar. Perguntar não faz mal nenhum. Vai facilitar muito o vosso tempo, negócio e vão rapidamente fechar o negócio mais rápido, ok? Isto muda completamente aqui o jogo, ok? Porque o consultor deixa de marcar visitas às cegas e que muitas vezes passa a perder tempo com visitas desnecessárias e passa a perceber quem é que está realmente preparado para a visita, ok? Ferramentas práticas que nós podemos implementar com perguntas chaves e execução de este tipo de fluxo de funis de leads. ChatGPT ligado com o WhatsApp Business, temos o ManyChat, N8N, o Make e o CRM Funil Lead System, ok? Tudo isto agrupado, nós temos uma máquina de funcionamento automático para nos colocar em piloto automático em perguntas de automação, sequência e respectivo acompanhamento, entrega de imagens do imóvel, vídeo do imóvel, etc, etc. Tudo isto é... Não há limites. Tudo isto não há limites, malta. Só nós termos a imaginação, temos um imóvel, vamos criar... pronto, nós vamos criar a descrição, vamos construir funis e isto tudo funciona em piloto automático. Portanto, qualificar não é afastar clientes, é qualificar, é proteger o vosso tempo e aproximar-vos de clientes certos. Está bem, malta? Estou sempre a dizer isto. Está bem? Portanto, agora, vamos ver aqui falar um dos maiores bloqueios que eu sinto nos consultores imobiliários, que é, eu não sei o que publicar. Okay? O que é que eu vou publicar, Angela? Não sei, não sei, não sei. Não... Isto é uma dor de cabeça, não sei, não sei, tenho medo. Eu ouço muitas vezes isto, ok? E a verdade é que o consultor tem um conteúdo todos os dias. Só que muitas das vezes não sabe bem transformar isso em uma comunicação. A realidade é esta. E dúvidas dos clientes são comuns, as objeções também são comuns, as visitas também são bastante conteúdo para visitar e também são bastante. Temos muita coisa para fazer. As zonas têm bastante conteúdo a serem divulgadas e os erros dos compradores são mais do que conteúdo. Okay? As dúvidas dos proprietários também são mais do que muitas. Okay? E daí nós agarramos essa comunicação, nós agarramos porque sabemos e somos profissionais, sabemos perfeitamente quais é que são as necessidades e vamos transformar isso em algo de atração, ok? Imagina, quer criar 10 conteúdos, por exemplo, para o meu Instagram direcionado para cliente proprietário ou para quem está a pensar em vender a casa, mas ainda tem algumas dúvidas sobre o preço, sobre o timing, alguma documentação, comissão, a escolha da imobiliária, pronto. Malta, há sempre dúvidas relativamente a isto. Sempre. E esse é um ponto que nós devemos clarificar, porque nada mais, nada menos do que o nosso cliente está nas plataformas digitais. E se nós não transmitirmos uma atração naquele momento, o cliente vai procurar outro consultor imobiliário que está sentado naquela mesa à espera que caia ali uma luz. E não é isso, nós temos de ser os primeiros a lá chegar, com o conteúdo certo e no momento certo, ok? Para isso nós temos que conduzir conteúdo, ok? Por exemplo, algumas ideias. Olha, está a pensar em vender a casa, não começa pelo preço X. O conteúdo pode fazer a sua casa ficar meses no mercado, olha, vender sozinho parece poupança, mas até pode perder grandes oportunidades. Olha, quanto é que vale realmente a sua casa para o ano 2026? Malta, quer saber este tipo de coisas? E nós vamos dizer, ok? 3 sinais que está na altura certa para vender. Olha, porque estas duas casas na mesma rua podem ter valores diferentes, por exemplo, ok? O que é que um proprietário deve preparar antes de colocar a sua casa à venda? Não custa nada, não. Começamos aqui por pequenas coisas que eles querem saber. Vamos tocar na dor deles, ok? O que é que desvaloriza a sua casa sem sequer perceber disso? Qual é que é o momento, qual é que é vender melhor? Comece por um estudo de mercado. Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Vamos analisar, ok? Tudo isto faz diferença, malta, ok? E a maneira como nós apresentamos aqueles estudos de mercado, que são 7 ou 8 páginas, que nós nem sequer sabemos ler as estatísticas que lá estão, nós temos que saber interpretar isso. Porque aquele cliente mais exigente está lá a fazer-nos aquelas perguntas que menos
que nós estamos à espera. E, portanto, aí nós temos que estar preparados para isso. Ok, malta? Portanto, o conteúdo é muito importante e também saber ler essa linguagem, essa visão é muito importante, ok? Portanto, o consultor tem aqui N ferramentas, sem dúvida alguma, mas para cada momento e para cada objetivo, nós temos a aplicação das ferramentas mais apropriadas para aquele tipo de conteúdo. Daí este programa do GPT Imobiliário Primo trazer outra magia, trazer outro conteúdo, porque é em piloto automático nós conseguimos ligar estas ferramentas todas de uma forma muito simples, ok? Portanto, há aqui alguma questão? Deixa-me ver aqui o chat. Não? Tudo bem? Ok, excelente, excelente. Então, e qual é que é a parte mais importante? É que o GPT não vai ser entregue todo uma só vez. Ok? Para vocês não ficarem soberbados de tanta informação, ok? Muita coisa. Os módulos são de facto disponibilizados progressivamente e ao longo dos primeiros dias já tem muito conteúdo por explorar, por analisar, enfim, vocês vão ficar já soberbados algum bocadinho para colocar isto tudo em prática, ok? Este programa, GPT Imobiliário, não é teoria, ok? Teoria, sim, para exemplificar como é que as coisas se fazem de acordo com o nosso mercado imobiliário, está bem exemplos, e a partir dali é um leque de conteúdos infinitos, ok? Infinitos. Aqui o objetivo não é que vocês ficarem soberbados com tanta informação, mas é sim implementar e começarem a ver já as coisas a acontecerem, a ligarem, para vocês colocarem isto tudo em piloto de automático. Ok? Portanto, se tiverem um módulo, vejam passo a passo, parem o vídeo, passo a passo, vão executar, testem no real, ajustam à vossa linguagem, à vossa necessidade e depois disso avancem, está bem? Portanto, este é de facto um processo bastante interessante. Inteligência artificial, sistemas de automação, GPT, imobiliário, N coisas que nós podemos ligar e conectar tudo de uma só vez. Ok? É implementar, implementar, implementar. Ok? Portanto, por isso, se estou aqui e quero ver esta magia toda a acontecer, ChatGPT não só é uma ferramenta, mas é um passo para vocês criarem a vossa equipa digital. O primeiro funcionário robô começa já hoje a dar de si, portanto já está portanto já estão muitos consultores a implementar e a executar, portanto não precisam de começar algo complexo de maneira nenhuma, começamos pela base fundamental, gestão, organização, método. Há um método a cumprir. Se vocês cumprirem esse método, óbvio, sem dúvida alguma, vão ter visualizar essa magia a acontecer no vosso próprio negócio imobiliário, ok? Portanto, hoje começa uma nova turma, implementação, GPT Imobiliário Primo em ação, com força, com prática, com inteligência, com organização e com toda a modernidade possível. E, acima de tudo, preparados para o futuro do imobiliário. Ok? Portanto, vejo-vos assim na próxima quinta-feira, à mesma hora, para mais temas, mais conteúdos e muito mais temas interessados para o mercado imobiliário, para valorizar o nosso consultor imobiliário para piloto automático. Portanto, veja assim na quinta-feira, às 19 horas. Um beijinho, bons negócios e até já. Obrigada, obrigada.